E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos no fim, Jesus Cristo já vem. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém. 1000 anos se foram, 1000 anos se foram, 2000 anos também, 2000 anos também. O tempo passou, o milênio virou, estamos no além, estamos no fim, muitos já podem ver, em outros países a ira de Deus sobre o homem descer. O mal dominou, O mal dominou, são prenúncios da volta de nosso Senhor. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, profeta de Deus, também nos avisou que haveria tempos de dores, calamidades e ruínas, mas a igreja caminha e olha pra cima, perto está o fim, Jesus vem aí, e a nossa redenção, se aproxima. A terra calou e tremeu, se escureceu, vulcões, terremotos assolam o mundo sem Deus, nações em conflitos, é o que se vê, lutando e matando pra sobreviver. A fera do mal vai chegar, em breve a querida será. Com Jesus deixaremos a terra, a igreja sobre o mar, triunfará. Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. A você que acompanha aqui pelo Facebook, irmão Ed Wilson, missionária Dolores Rezende, Sandra Rezende. Quem mais com a gente aqui? Deixa eu ver. Até agora esses dois, né? Também a você que acompanha pelo Instagram, está travando a imagem, você pode perceber, né?
Eu não consegui arrumar aqui. Acho que é uma funcionalidade do aparelho, do telefone, que não está bem. Me informa aqui quem está acompanhando pelo Instagram como que está chegando o áudio para você. Se o áudio estiver bom, eu acho que já vale a pena deixar essa transmissão também, ok? Hoje trazendo o tema O Princípio das Dores, a continuação do sermão profético de Jesus, capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Ontem eu fiz uma introdução e hoje então vamos ao primeiro grande tema colocado por Jesus dentro do sermão profético, que é o princípio das dores. Depois do hino, estamos ouvindo aí o conjunto Shalom ao fundo com essa linda música profética, escatológica, milênio, mas também não fala só do milênio, né? E também, agora eu trago a música, ontem eu a cantei, mas ficou um pouco baixo, eu melhorei o playback e hoje vamos para Estou Contigo, foi uma gravação da Shirley Carvalhais. Muito bem, eu vou pôr o microfone nessa transmissão e por favor, queridos aí, missionária Sandra, me informe se está chegando o áudio aí para vocês, tá? Porque se estiver chegando eu vou deixar somente aqui, porque está travando muito a imagem no Instagram, eu acho que não vai dar qualidade, mas me informe aí por favor. Se está chegando o áudio, olha aí, irmão Edwilson, a partir de agora está chegando o áudio aí também? Se tiver eu vou deixar apenas essa transmissão aqui, ok? Bem-vinda, Pablícia Ramos, Deus abençoe, filha. Obrigado por sua companhia na nossa live Momento Devocional. Tá chegando, bom, né, irmão Edilson? Ah, ok, então tá bom. Então vamos deixar desse jeito mesmo. E vou agora então para o hino. Dá até vontade de deixar, tanto que é bonito, né? As irmãs Falavinha cantando Jardim de Deus. Mas o tempo não espera. Então vou para o hino que anunciei. Bem-vinda, Cristiane e Michele, Deus abençoe. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pelas setas feridos, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei.
Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Amém. Graças a Deus. Que mensagem maravilhosa de esperança, de conforto da parte do Senhor aos nossos corações. Não repare, eu estou mudando aqui de suporte para ficar melhor, para enquadrar melhor. Creio que melhorou um pouquinho, né? Muito bem. Então vamos ao tema de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, tá? Também está em Lucas 21 e em Marcos 13, que refere à mesma passagem, ao mesmo discurso de Jesus, o segundo maior discurso. O primeiro foi o Sermão do Monte, que já expusemos aqui, e agora o Sermão Profético. São 2 capítulos inteiros. Na verdade, começa no capítulo 23, no finalzinho, todo o capítulo 24 e também o capítulo 25 de Mateus. É o chamado Sermão Profético, porque nele Jesus, ele anuncia, ainda que de forma sucinta, isto é, resumida, vários aspectos escatológicos, ou seja, de profecias que vão se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo. Jesus falou resumidamente e ele disse aos seus discípulos, olha o que ele disse, eu até separei aqui para compartilhar com você. Jesus disse lá em João 12, 48, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Suportar aí é compreender, assimilar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos anunciará toda coisa. Ele fala todas as coisas. Jesus falava aqui do Espírito Santo que seria enviado, e ele ia usar os apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, para falar acerca de assuntos concernentes à vinda de Jesus e ao tempo do fim, de uma forma mais ampliada, de uma forma mais clara, não tão resumida como Jesus falou, certo? Mas Jesus já adiantou, ele fez uma sinopse, ele fez um trailer das coisas futuras, chamado de sermão profético, e dentro desse contexto está o princípio das dores. Muito boas-vindas, tia Luzilda Maria, um abraço para a senhora, um grande beijo, e também para os primos Elier, Elivânia, Elane e Edilene, e os demais que se agregaram a esses, né? Genros, nora, netos. Deus abençoe toda essa família linda aí no entorno de Brasília. Deus vos abençoe. Muito bem, passo então a ler e espero poder contar com a sua companhia, com a sua especial atenção, com a sua leitura em conjunto aí na sua Bíblia, se for possível. Talvez você está onde não pode fazer isso agora. Eu quero dizer que esse estudo ficará aqui na linha do tempo do Facebook e também será postado no YouTube. E talvez também no Instagram. Eu interrompi a transmissão pelo Instagram porque estava cortando muito, travando. É um problema do celular, talvez. E aí não ia ficar a contento, né? E eu não gosto de uma coisa tão mal feita assim. Mas depois talvez eu vou postar também no Instagram para aqueles que só têm o meu contato no Instagram. Muito bem, vamos então. Já falei ontem sobre em que contexto Jesus proferiu esse discurso. Primeiro ele vinha aí nos capítulos 22, 23,
falando e denunciando aos principais fariseus, aos escribas e fariseus e o povo em geral. E aí Jesus separa desse povo. Jesus fica só no Monte das Oliveiras. Ele olha para a cidade de Jerusalém, possivelmente num cair da noite, e ele lamenta sobre aquela cidade e ele chora. É uma das duas ocasiões em que a Bíblia registra que Jesus chorou. A outra foi lá perante o túmulo de Lázaro, antes de ressuscitá-lo. Nem precisava ter chorado, né? Mas Jesus emocionou-se muito em seu espírito e chorou. A Bíblia diz, Jesus chorou. Só isso também. Agora que Jesus vai chorar de novo, foi o assunto de ontem, e ele lamenta que aquela cidade, aquele povo, aquela nação tenha rejeitado tão grande oferta do amor de Deus. E agora, no capítulo 24, verso 3, porque nos versos 1 e 2 Jesus profetizou algo que já se cumpriu, que já aconteceu, que foi a destruição do templo dos judeus lá em Jerusalém. Aquele templo construído por Herodes o Grande, ou Herodes I, que morreu 4 anos antes de Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, já era outro Herodes, porque tiveram de 4 a 6 Herodes, porque na verdade era uma dinastia. Cada um que sucedia no trono era da mesma família e passava a ser Herodes fulano ou Herodes Beltrano, mas sempre Herodes. Bom, esse evento que Jesus profetizou já se cumpriu no ano 70. 37 anos depois da subida de Jesus para o céu, 36, 37 anos, o imperador Tito Vespasiano, imperador de Roma, sitiou, cercou, invadiu e destruiu Jerusalém, inclusive o templo, do qual só sobrou um pedaço do muro, hoje chamado pelos judeus de o Muro das Lamentações, onde eles vão pôr a mão ali e orar, é o que sobrou do antigo templo. Tá? E aí, a partir do anúncio desse evento, Jesus passa a dizer, aqui diz o verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Antes havia uma multidão que foi embora. Jesus ficou só e lamentou sobre a cidade e chorou. Agora, aí, ainda sentado ali no Monte das Oliveiras, Jesus, ele é cercado, aproxima-se dele os seus discípulos. Deixa eu ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui, queridos. Vamos colocar aqui um Wi-Fi, né? Porque estava nos dados móveis e aí a conexão fica inferior. Vamos lá. Espero que não tenha interrompido aí, né? Bom, bem-vinda, irmã Eide Pereira da Silva, acompanhando agora aqui do Brasil, lá de Petrolina de Goiás, junto com a sua querida mamãe. Deus abençoe a ambas e aos demais que estiverem aí acompanhando também. Muito bem. Os discípulos aproximam de Jesus e Jesus agora eles pedem uma explicação a Jesus. Olha o que diz o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Não é a multidão. Multidão é multidão e discípulo é discípulo. Você é o quê? Nós somos o quê? Somos discípulos, né? Aprendizes, alunos, seguidores, imitadores de Cristo, além de servos dele. Mas na condição de aprendizado, nós somos discípulos. Discípulo é aquele que se aproxima para aprender, para conhecer mais. E é isso que eles eram. E diz aqui, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Lá em Marcos diz, e do fim do mundo, que era uma compreensão corrente que havia entre os judeus sobre um tempo em que tudo ia terminar, que Deus ia julgar a humanidade. Era chamado de consumação dos séculos ou de fim do mundo. E a essa pergunta, que era quando
E quais os sinais? Quem pede um sinal porque quer perceber antes que aconteça, não é? Sempre as coisas emitem seus sinais. Bem-vindo, irmão Jaci, um grande abraço. E Jesus então diz assim: e da tua vinda e do fim do mundo, ou da consumação dos séculos. Eles já tinham em mente, já tinham uma clara compreensão de que Jesus voltaria outra vez. Por quê? Porque Jesus falou disso em várias ocasiões, inclusive nas suas palavras finais, antes de se despedir dos discípulos. Então, naqueles 3 anos e meio andando com Jesus, eles já haviam aprendido e agora compreendido que Jesus ia, mas voltaria. E a isso Jesus respondeu o seguinte: vede, ninguém vos engane. Primeira coisa que eu quero recomendar no dizer de Jesus era: não se deixem enganar. Porque muitas vezes, queridos, a gente é enganado porque a gente permite. A gente baixa a guarda, não vigia, não fica atento aos sinais que o enganador emite, aquelas minúcias, os detalhes onde pode estar ali, a dica de que há um engano. Bem-vinda, Édula Carvalho, Deus abençoe. Então muitas vezes a gente é enganado porque a gente permite, é isso mesmo. Que triste, né? Mas é verdade. E Jesus disse: vede, ninguém vos engane. Por quê? Porque eu vou dar sinais para vocês, e atentos a esses sinais, não só vocês, mas as gerações que se seguirão a vocês e que serão meus discípulos. Porque, na verdade, aquela geração que estava ali com Jesus só viu, quando muito, a destruição do templo. Os sinais desse tempo do fim agora, do princípio das dores, quem está vendo somos nós. Eles não viram, mas nós somos a continuidade daquele grupo, você compreende? Por isso Jesus falou vós, vocês, etc., como se falasse a eles, mas era por extensão. Jesus falava a um segmento, a um grupo, a uma espécie, a uma linhagem, a uma descendência, que é os seus discípulos, a igreja, que somos nós. Compreendido até aí? Muito bem. Então Jesus disse: ninguém vos engane, vede, acautelai-vos, ninguém vos engane. Porque é possível enganar e ser enganado? É. Se é possível ser enganado, então é possível que alguém possa nos enganar. E aí Jesus disse: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha que triste. Desde então, muitos têm vindo em nome de Cristo, dizendo que é Ele, e têm enganado a muitos. Mas nunca antes tanto, com tanta frequência, com tanta intensidade, com tanto alcance como agora. Aí você me pergunta: pastor Paulo, está falando do anticristo, ou dos anticristos de que falou João? Ou dos falsos cristos? Olha, o falso Cristo, aquele dizendo eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou ungido, não quer dizer necessariamente alguém que se intitule assim, que se coloque o nome de Jesus Cristo, como tem aí aquele catarinense com sotaque americano, o Henry Cristo, que agora fundou uma base em Brasília. Você já deve tê-lo visto pela televisão ou pela internet. Mas sim, alguém que falsifica a mensagem de Cristo, que a deturpa, que a distorce e se passa como se ele fosse, como se fosse uma mensagem verdadeira. Então Jesus disse: tenham muita cautela, que ninguém vos engane, porque muitos, Jesus não disse que seriam poucos, mas muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Verso 6, olha comigo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Daqui para frente, eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Basta você acompanhar os noticiários para você ter a mais absoluta certeza que o tempo do princípio das dores já começou. Basta acompanhar o noticiário. Alguém fala: pastor, mas sempre teve guerra. Sim, até mesmo antes do ministério de Jesus já haviam guerras, desde que o mundo é mundo. Mas sempre houve imoralidade, violência, ódio, corrupção, idolatria, feitiçaria. Sim,
Mas Jesus está falando de uma intensificação desses sinais como nunca houve. Por isso ele vai chamar esse tempo de o princípio das dores, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Compensa você aguardar aí por que Jesus usou esta expressão, princípio de dores ou das dores, tá? Mas antes de chegar lá, Jesus prossegue dizendo: ouvireis falar de guerras, a guerra concreta acontecendo, e rumores de guerra, que é a guerra fria, psicológica, as ameaças, a iminência de uma guerra. Isso são os rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. Mas como ver e não se assustar? Jesus está dizendo, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Ele vai dizer quando é que vai começar, o começo do fim. Lá adiante, é assunto para amanhã. Mas hoje ainda não é o fim, é o princípio das dores. Jesus prossegue. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Também, nunca como antes, com tal intensidade e frequência, aconteceu tanto desses fenômenos, tanto naturais, né, na natureza, terremoto, furacão, maremoto, tsunami, como também fomes em vários lugares. Mas Jesus diz aqui, olha, verso 8, olha aí comigo, por favor. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Lá em Lucas diz, como da mulher que está em dores de parto. Porque, na verdade, a palavra que Jesus usou, que princípio das dores, era um hebraísmo, uma palavra corrente entre os judeus, quando alguma coisa muito ruim ia acontecer, mas estava só começando a falar, isso é só o trabalho de parto. A palavra grega é ergasia. Gravou aí? Ergasia. Ergasia era aquilo que toda mulher que já deu à luz sabe, né? Quando está no final da gestação, ali no dia, nas horas de dar à luz, começam as contrações que vão ficando mais intensas e mais frequentes. E a dor vai aumentando, podendo levar a gritos e, finalmente, o bebê nasce, né? Então, Jesus se referia a um tempo da humanidade e justamente não há como negar, não há como descrer, olhando para a Bíblia e olhando à nossa volta, que é o tempo em que estamos, que ele chamou de o princípio das dores. Não pense que vai cair um cometa e vai destruir tudo. Jesus falou, não se assustem, não é o fim ainda, é o princípio das dores. O bebê não nasceu, no caso o bebê é Jesus vindo, né, para arrebatar a igreja, que é o ponto culminante do princípio das dores da mulher, é quando ela dá à luz. Muito bem, então Jesus falou, não é o fim, é o princípio das dores, ou seja, o que nós vamos ver, queridos, daqui para frente até Jesus arrebatar a igreja? Apenas mais e mais do mesmo. Ah, mas sempre houve guerra, mas nunca houve como haverá daqui para frente. Ah, sempre houve idolatria, feitiçaria, imoralidade, violência, mas nunca antes sinais no céu e na terra. Sinais são fenômenos, coisas que não tem como evitar. E atinge, se não a toda a humanidade diretamente, mas indiretamente atinge a toda a humanidade. Como essa pandemia, por exemplo. Mas isso pode ser ainda apenas a ponta do iceberg. Isso pode ser apenas aquelas primeiras dorezinhas da parturiente. Muito mais está para vir por aí. A pergunta é, você está preparado para perseverar até o fim? Não é grande tribulação, é princípio das dores. Você está preparado para não se deixar enganar? Esclarecido na palavra, em um relacionamento pessoal, ou como diz no status do Facebook, em um relacionamento sério com Jesus? Em um relacionamento sério com o corpo de Cristo na terra, que é, na sua expressão física, visível, a igreja local? Você está em um relacionamento sério
com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus? Porque esse é o segredo, esse é o modo de se acautelar para não ser enganado e para conseguir perseverar até o fim, sem negar, sem ser enganado e sem negar a Jesus, sem trair o Evangelho. Muito bem, e Jesus prossegue dizendo, vamos lá, temos que terminar, né? A hora voa. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ergasia no grego, trabalho de parto. Então eu estava dizendo o seguinte, que daqui para frente não tem um sinal que precisa acontecer, biblicamente mencionado, para Jesus vir e arrebatar a igreja, buscar os salvos. Não tem. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. Não fica esperando ouvir um estrondo cósmico, um relampejar intercontinental, um estrondo, um meteoro, um toque de trombeta para o mundo inteiro. Não espere por isso. Não tem nada disso previsto aqui para o arrebatamento da igreja. Ok? O que vamos ter é mais do mesmo. Sempre com mais intensidade, com mais frequência. Não tem nada aqui previsto. Só tem que acontecer mais isso para Jesus voltar. Não tem. Só vai ter que acontecer mais disso. E quanto mais demorar para Jesus voltar, mais intensos serão os sinais, como as dores de parto àquela que está para dar à luz. Você está compreendendo, querido irmão, querida irmã? Não é concordando, né? Concordar é outra coisa. Mas está compreendendo o que eu estou dizendo? E é isso que eu espero que aconteça, que você compreenda, né? Eu quero me fazer entender naquilo que estou declarando nessa tarde, na exposição da palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável, que nem precisa ser corrigida ou melhorada, né? Ela está aqui, viva a palavra de Deus. Aí no verso 9, Jesus diz, então, ou seja, startado, começado o princípio das dores, e já começou, sereis atribulados, não é a grande tribulação. Pessoas sendo atribuladas, cristãos sendo atribulados. E vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já está acontecendo, vai ficar pior, vai ficar muito pior. Você, talvez que é mais novo e tem pouco tempo de caminhada no Evangelho, talvez não percebeu a grande mudança que o planeta está sofrendo no tocante aos crentes. Até há 20, 30 anos atrás, como diz os jovens, era de boa. Quem não era crente, às vezes não gostava de crente, mas deixava para lá. E o crente era uma minoria, mas ele, dentro do seu contexto, do seu quadrado, da sua caixa, ele vivia a sua fé e pronto. Mas hoje os crentes estão na mídia, estão sendo quase no Brasil, quase 40% da população, são formadores de opiniões, muitas pessoas bem conhecidas são evangélicas, e ao expor sua posição, e ao exercer sua influência na sociedade, pelo Evangelho, com os valores do Evangelho, por exemplo, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, e outras aberrações morais e sociais, nós atraímos a ira das nações da terra. Em muitos lugares já é proibido. Agora recente mostrou a cena de um pregador de rua sendo preso na Inglaterra, um dos berços do protestantismo. Mas hoje uma Europa pós-cristã, pós-moderna e pós-cristã, nem tolera mais expressões religiosas, nem mesmo do verdadeiro evangelho de Jesus. Então, isso tem atraído no mundo pós-moderno, pós-cristão da Europa e de grande parte da América do Norte, somos odiados quando somos heterodoxos, ou seja, somos leais àquilo que nós cremos e que Jesus ensinou. No mundo islâmico, nem precisa falar, somos perseguidos duramente de morte, como muitos missionários já estão. A gente vai saber depois, quando tiver condição de saber notícias de verdade,
Quantos já foram mortos agora por essa retomada do poder no Afeganistão pelo regime do Talibã, que tem matado crentes, o Estado Islâmico, matado cristãos das mais diversas correntes em vários países do mundo islâmico. De fato, temos atraído a ira das nações por causa do nome de Jesus, da doutrina de Jesus, dos valores que Jesus ensinou, que é a melhor coisa que esse mundo poderia receber e desfrutar. Mas o mundo nos rejeita porque também rejeitou a ele. E nesse tempo chamado princípio das dores, isso será muito intenso e vai se intensificar cada vez mais e mais, até que Jesus apareça. Mas olha aqui o que Jesus prossegue dizendo: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, mesmo entre aqueles que são cristãos nominais. Gente que não teve base bíblica para sua casa ficar firme em tempos de tempestade. Gente que não se relacionou de fato com a pessoa de Cristo, mas apenas com aqueles que dizem ser de Cristo, com uma experiência religiosa e não espiritual verdadeira. Esses vão se escandalizar e vão, como já muitos estão indo para a mídia, promover escândalo. Aquele cantor que se assumiu homossexual e agora combate os valores do Evangelho. Aquele outro que se escandalizou e põe lá como alguém que não acredita mais em igreja, em Bíblia, em Evangelho, e passa a fazer gol contra agora, né? Fazer gol contra, ou seja, contra o time de Jesus, contra o Evangelho. É porque se escandaliza, trai e odeia. Sabe, a essência do Evangelho de Cristo, que é o amor ágape, tem se esfriado. Quanto mais a iniquidade vai dominando o coração das pessoas, seu lazer, suas conversas, suas músicas, suas artes, suas conversações, seus relacionamentos, seus negócios, sua mentalidade sendo dominada por coisas pecaminosas, mais o amor ágape, o amor verdadeiro, vai se esfriando, aquele amor de irmãos em Cristo, vai se esfriando, aquele sentimento humano, né, de afeto natural também vai acabando, e as coisas vão piorando, porque um mundo sem amor, um mundo sem Jesus é um mundo sem amor, e um mundo sem amor é um mundo sem paz, sem a verdadeira razão para viver, o sentido da vida não é encontrado. Mas Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Me dói pensar que enganarão a muitos. Muitos que estarão no arraial do povo de Deus, no meio dos crentes, serão enganados. Principalmente esses que ficam buscando só lorota, só novidade religiosa para aqui e para acolá, como se não pratica nem o que já recebeu, fica procurando ainda o que nem entendeu e nem pratica o que já entendeu. Importante é ter a casa na rocha, firmado. E a casa na rocha de que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, é aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, as põe em ação na sua vida. Isso é que dá firmeza, você praticar a palavra de Deus no dia a dia. Não é ficar só teorizando, teologizando com a mente para aqui e para acolá, belisca uma coisa, morde outra, bebe outra, sabe? É sentar e fazer uma refeição normal, substancial da palavra de Deus, do ensino sadio. Mas quantos não querem, né, Édula? Quantos não querem ensino, reunião de ensino? Se falar que é uma vigília para sapatear e pular, tá lá. Se falar que é um louvorzão para cantar, bater palma e pular, tá lá. Mas fala, vamos sentar e vamos examinar as escrituras como Jesus mandou? Não quer. Preguiça de pensar, falta de compromisso, falta de temor, falta de interesse. E uma das leis da aprendizagem é a lei do interesse. Sei que são colocações duras que eu estou fazendo aqui, mas o intuito é despertar a todos nós para que não nos deixemos enganar.
Porque aqueles que trazem uma falsa mensagem vai nos enganar se a gente permitir. Eles vão entrar se a gente abrir a porta. Se a gente não abrir a porta, só tem chave para o lado de dentro. Eles vão ficar de fora da nossa vida, da nossa mente, do nosso cotidiano de vida com Deus. Então veja bem, Jesus prossegue dizendo: enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais o pecado aumenta, mais o amor esfria. E também o oposto é verdadeiro. E quanto mais o amor esfria, mais o pecado aumenta. Que coisa, né? É um círculo vicioso, destruidor, para levar muitos cristãos à ruína, ao engano. E Jesus prossegue: aquele, porém, quem é esse aquele aqui? Sou eu. É você? Amém, estamos juntos então. Aquela que perseverar até o fim, esse será salvo. Não basta ser crente 50 anos. Estou caminhando para lá, né? Falta mais 8. Não basta ser crente 80 anos. Não basta ter feito isso, aquilo, etc. É perseverar até o fim. E qual é o fim? O fim, ele vai ser delimitado por uma dessas duas circunstâncias. O fim é quando você morre fisicamente, estava firme, fiel a Jesus, aí não tem perigo mais. Ou então você está vivo, firme, fiel com Jesus, não nega, não trai, não abandona, não se deixa enganar, e ele aparece para arrebatar a igreja. E num momento, no abrir e fechar de olhos, nós somos transformados em um corpo de glória, e os que morreram ou dormiram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Aí sim, perseverou até o fim e foi salvo. Mas a gente não é salvo? Olha, nós somos salvos, já fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos dia a dia do poder do pecado. Mas a salvação completa é quando nós fomos salvos da presença do pecado, que é a glorificação do nosso corpo com Jesus na sua volta. E para isso tem que permanecer firme, até um dos dois que acontecer primeiro, ou a morte física ou a volta de Jesus. Estamos prontos para isso? Eu espero viver ainda algumas décadas, se Deus permitir. Se Ele quiser me dar esses anos de vida, eu assino embaixo. Mas se isso ocorrer, o que eu ainda vou ver sobre essa humanidade? Como estará esse mundo daqui a 5 anos? Vamos pensar nisso? Então pense comigo o seguinte. Ver quem mais chegou aqui. Irmão Sidney Souza dos Santos, Deus o abençoe, amado irmão. Há 5 anos atrás, ainda era um outro regime que estava no governo do Brasil, não era o presidente atual, não se falava em pandemia, a gasolina estava menos de R$3, ou um pouco mais de 3, né? Há 5 anos atrás estava na faixa dos R$2,90. Muitas coisas tinham um preço bem abaixo. E esse negócio de um mundo inteiro usando máscara e milhões de pessoas morrendo, não se pensava nisso. Olha quanto o cenário mundial mudou nos últimos 5 anos. Imagine daqui a 5 anos para frente, como estará? Você está pronto para manter a sua fé viva, o seu compromisso firme em um relacionamento sério com Jesus? Venha o que vier, custe o que custar. Isso não é de graça. Isso vai exigir conhecimento experimental da palavra de Deus. Isso vai exigir renúncia. Isso vai exigir sofrer injúria, perseguição, o ódio das pessoas. Hoje, o certo é ser errado. E o ser errado é que é o certo. Quando a gente prega valores do evangelho, nós somos criticados e até perseguidos. Em alguns países do mundo já está dando cadeia, processo. Países que antes foram berços do protestantismo cristão.
Então observe que as coisas estão mudando e vão mudar muito mais. Você está pronto? Como diz o goiano da roça, firma o golpe, irmão. Firma aí, segura firme. Porque senão vai rodar. Ah não, mas Jesus prometeu, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não, ele não lança fora mesmo não. Mas você pode ser iludido pelo engano daqueles que introduzem encobertamente heresias destruidoras. Jesus falou, enganarão a muitos. Enganarão quem? Gente dele, porque quem é do mundo já está no engano. Ele estava falando de cristãos ou pseudo-cristãos, que se imaginam, que se declaram nominalmente cristãos, mas não estão num relacionamento sério com Jesus. Está só ficando, né? Como diz a expressão muito comum. Mas às vezes eu não gostaria de pensar nisso, né, mãe? É verdade. Mas é necessário, a gente tem que pensar. Não é que a gente vai sofrer por antecipação. Meu Deus, 2030, meus netinhos queridos, os mais lindos do planeta, que será deles quando estiverem aí com 30, 40 anos? Não sei. Só sei de uma coisa. Aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para nos aperfeiçoar, para nos guardar até o dia de Cristo. Então, vamos tocar a vida cristã normal, trabalhando, cuidando das nossas coisas, com os pés na terra, mas a mente no céu, porque temos a mente de Cristo. Como Paulo escreveu aos Colossenses, se já ressuscitastes com Cristo, buscai, pensai nas coisas que são do alto, e não apenas nas que são aqui da terra. As que são da terra são passageiras. Um dia a gente tem, ou é, e no outro dia já não é nada. Como diz uma frase aí, um dia somos tudo para uma pessoa, depois seremos uma foto na estante, e depois nem isso mais. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E é isso que Jesus falou. Aquele, aquela, eu, você, nós, que perseverarmos até o fim, seremos salvos no sentido completo. Não é que já não somos salvos. Paulo falou no presente indicativo, mas para nós que somos salvos. Somos salvos, mas ainda não fomos salvos da presença do pecado, que o escritor aos Hebreus disse que tão de perto nos rodeia. Aí o escritor aos Hebreus recomendou, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Ainda não terminamos a carreira. Só quando morrer ou Jesus voltar. Agora, quando a gente já está sendo levado à morte, dali não tem mais perigo, né? Está firme e fiel. Paulo diz, olha, completei a carreira. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Temos completado a carreira? Temos guardado a fé? Temos combatido o bom combate? Porque o intuito de Jesus ao proferir essas palavras proféticas foi advertir aos seus, avisar, alertar. Ele disse, acautelai-vos. Essas palavras são palavras de cautela, de aviso para vocês, que ninguém vos engane, porque muitos serão enganados. Jesus vai repetir 3 vezes essa expressão ao longo desse assunto do princípio das dores. Enganarão a muitos, muitos serão enganados, enganarão a muitos. Que eu e você não sejamos um dos enganados, mas alguém que está esclarecido, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Não somos levados em redor por ventos de doutrinas, não vivemos correndo em busca de novidade religiosa. Nós queremos caminhar no caminho que já nos foi dado, sem sair dele. Glória a Jesus. E para concluir, queridos, porque o tempo está passando, no verso 14, Jesus termina esse discurso anunciando o próximo. Ele diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguém fala, então a gente pode ficar tranquilo, né, pastor? Primeiro o evangelho tem que ser pregado a cada criatura, para então Jesus voltar, não é? Não. Quem entendeu assim, entendeu errado. Aqui não diz. Uma é a passagem que ele ordena pregar o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir. Mas isso não está condicionando nenhum evento escatológico ou profético, não.
O que condiciona o início do tempo do fim, que não é o princípio das dores, é depois do princípio das dores, é a pregação do evangelho em testemunho a quem? A todas as etnias no grego, todas as nações, e não a todos os indivíduos, compreendeu? Por exemplo, qual nação da terra que ainda não ouviu falar do evangelho? E se não ouviu, porventura, alguma nação isolada nos grotões do planeta, hoje com satélites, está vindo aí a internet 5G, está vindo aquela rede de satélites para a internet, que o homem lá, o bilionário, que está fazendo, vai ter Uber para Marte logo, né? Ele está colocando aí em funcionamento agora para agosto, né? Para esse mês de agosto, até novembro no máximo está em funcionamento. Lugares remotos do mundo que nunca soube de internet, vai ter internet. E aí? Logo, quando eu menos espero, quando você menos espera, todas as nações da terra já ouviu o testemunho. Não é conhecer toda a Bíblia, ter uma Bíblia para cada cidadão, fazer o apelo para cada pessoa. Não é isso. Olha o que Jesus está dizendo. Bem-vinda, Ruth Ferreira, Deus abençoe. Jesus disse assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí agora Jesus vai falar da grande tribulação, da vinda de Jesus em glória, e etc. Algumas parábolas, a parábola das 10 virgens do capítulo 25, são os nossos próximos assuntos. Mas para começar o tempo do fim, que é a grande tribulação, apenas o evangelho sendo pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Isso hoje já pode ser feito por um meio não presencial, por um meio televisivo, cibernético, digital, sabe? Então não há mais que pensar, olha, tem que acontecer algumas coisas primeiro, aí agora Jesus está para voltar. Tem que acontecer mais nada, só mais do mesmo. Só mais do mesmo. Isso aqui que Jesus falou, que não tem como a gente saber assim com exatidão que hora, qual dia que todas as nações da terra terão ouvido do evangelho. E também depois que ouvirem, quanto tempo mais levará até que comece a grande tribulação, que vai começar exatamente após o arrebatamento da igreja. A igreja sendo raptada, tirada dessa terra. Então fiquem com essa palavra em vossos corações, que Deus abençoe. O propósito é despertar, é alertar, é nos prevenir, porque foi isso que Jesus quis, acautelai-vos, disse ele, para que ninguém nos engane. E quando a gente é esclarecido na palavra de Deus, que tem o propósito de esclarecer, não é de confundir, não é de complicar, nós ficamos seguros, nós sabemos onde estamos pisando, em que terreno estamos andando. Que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde. Eu convido você agora para o momento da oração. Glória a Deus. Muito bem. Deixa-me aqui achar. Só mais um minutinho. Já está chegando aqui o André Rie com a orquestra, com a música Mais Perto Eu Quero Estar, para a nossa oração de hoje. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo e querido, em nome de Jesus eu te agradeço por esta hora, por esta oportunidade, por esse meio de comunicação em que eu pude chegar e ainda poderei chegar a outros, muitos mais, através da internet, e levar a Tua palavra, que nessa tarde nos desperta para o cumprimento das Tuas profecias, daquilo que o Senhor anunciou que aconteceria e já está a acontecer. Nos guarda de sermos enganados, nos guarda da negligência, de fazer negligente para ouvir, para aprender, para compreender, Senhor. Também nos dá firmeza no Evangelho, Senhor, para que nada venha nos abalar, nos escandalizar, nos levar a trair o Teu nome, a negar o Teu nome.
Também nos dá, Senhor, diligência, empenho em pregar o Evangelho, em anunciar a quantos mais pudermos esta palavra de salvação, esse convite da graça de Deus, para que mais e mais pessoas possam entrar pela porta da graça, pela porta da arca da salvação, se refugiar em Jesus, escapar da ira de Deus que se derramará de forma incomum sobre este mundo, sobre esta humanidade. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos enche do Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho, a não se envergonhar do Evangelho, a não envergonhar o Evangelho. Também abençoa, consola, alenta agora cada família enlutada, desempregada, sem renda, em dificuldades financeiras, emocionais, espirituais. Oh Deus, estende Tua mão poderosa, Senhor, com a Tua providência que só o Senhor pode trazer. E abençoa que essa palavra fica gravada profundamente em cada coração. É a minha oração nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aguardo você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez amanhã, por esse mesmo horário, 3h30, 4 da tarde, aqui no horário brasileiro, para a gente continuar amanhã falando sobre a grande tribulação, ok? Fiquem com Deus até lá, a paz do Senhor a todos.